Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de conto e eu vou ler um conto meu que está disponível na Amazon, de graça, pelo Kindle Unlimited. Então, se você gostar do conto, dá um pulinho lá, avalia ele, no Scoob também, que isso faz com que as plataformas mostrem o meu trabalho para outras pessoas, tá bom? Então, Sami, aquela vinhetinha esperta. O conto que eu vou ler se chama Ditadura e eu já escrevi ele há algum tempo. Ele é um conto muito pesado, mas eu acho que quanto mais próximo a eleição vai chegando, mais necessário é que a gente conheça o que acontecia nos porões da ditadura militar de 64 a 85. Então vamos lá. O conto se chama Ditadura, de minha autoria, e ele começa assim. Fantasmas de um passado doloroso e triste não podem mais proteger nas sombras do silêncio da omissão. Dilma Rousseff, que foi torturada durante 2 anos, presa e torturada durante 2 anos pelo coronel Ustra, homenageado pelo atual presidente no discurso do golpe. Abri os olhos e imediatamente senti a dor excruciante que sentia antes de apagar. Aos poucos, as memórias foram voltando, com isso, o desespero crescendo e a esperança se esvaindo. Continuo preso nesse porão sujo e escuro. O que eu fiz para merecer isso? Eles me perguntam um monte de coisas que eu não sei a resposta. E, independente do que eu diga, eu levo choque, soco, paulada. Eu não aguento mais. Antes de apagar, um soldado fardado me perguntava quem eram meus companheiros, com quem eu andava e onde nós nos reunimos. E eu respondia com total sinceridade que sou um mero professor, nunca fiz mal a ninguém, tenho uma filha pequena e não sei do que ele está falando. Não adiantou. Ele se aproximou, pegou minha mão direita e com um alicate grande arrancou todas as unhas da minha mão. Foi nessa hora que eu apaguei. Eu era professor de história, adorava o que fazia e os alunos também me adoravam. Meu maior prazer era chegar na sala de aula e ser recebido com entusiasmo por eles. Apesar de muitos não levarem a matéria a sério, os que levavam faziam todo o esforço valer a pena. Tenho 40 anos, sou casado há 10 e tenho uma filha linda de 5 anos. Depois do expediente na escola, chego em casa por volta das 18 horas e mais uma vez sou recebido com entusiasmo, dessa vez pela minha menina, que quando ouve o barulho da porta, larga o que estiver fazendo e corre em minha direção. Pula no meu colo e me enche de beijos. Não existe no mundo sensação melhor. Choro ao lembrar e imaginar que nunca mais vou sentir os seus bracinhos em volta do meu pescoço. Moro em Curitiba e nunca me interessei por política. Quer dizer, acompanho o que está acontecendo no país, assisto telejornais, mas nunca militei nem nada. Sempre procurei permanecer neutro e não me envolver na polarização ideológica que começou há alguns anos. Quando os militares tomaram o poder, eu fiquei preocupado, claro, como todos que querem um lugar agradável e seguro para viver. Mas nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto, onde não existe mais democracia e pessoas são perseguidas apenas por não concordar com em como o país está sendo governado. Comecei a ouvir casos de gente desaparecendo sem deixar rastros, pessoas fugindo exiladas para salvar a vida. Mas como sempre, fiquei quieto e não expus meu descontentamento para ninguém. Achei que estivesse seguro, como estava enganado. O soldado acabou de sair do porão e levou com ele minha sanidade. Algumas horas, ele entrou dizendo: "E aí, verme, tá pronto para falar?" Eu não consegui responder de primeira, estava muito assustado e cansado. Ele então chegou perto, deu um soco na minha boca, engoliu um dente. Com a boca cheia de sangue e muita dor, só consegui murmurar que não sabia de nada, que não sabia por que estava ali e nem por que estavam fazendo isso comigo. Ele se aproximou, chegou bem perto do meu ouvido e disse: "Eu trouxe uma surpresa para você. Vamos ver se isso te ajuda a se lembrar."
Saiu do porão e voltou alguns segundos depois. Quando o vi, comecei a chorar e gritar compulsivamente. Ele trazia, segurando pela mão, minha filha, que ao me ver amarrado, machucado e coberto de sangue, começou a chorar também e tentou correr em minha direção, mas o militar segurou mais forte e não deixou se mexer. Ele pegou minha princesinha e amarrou em uma cadeira na minha frente. Ela chorava muito e não entendia o que acontecia. Ele praticou todos os tipos de tortura em mim enquanto ela assistia e implorava para que o homem parasse de machucar o pai dela. Ele enfiou agulha embaixo das minhas unhas, jogou água gelada e quente em meu corpo, me afogou com um pano molhado, colocou saco plástico na minha cabeça até eu desmaiar. E quando isso acontecia, me dava choques para que eu acordasse. Depois disso tudo, ele arrastou minha filha para fora, me deixando física e emocionalmente destruído. Fechei os olhos e chorei. Fiquei no escuro, absoluto, pelo que imagino terem sido dias. Já faz tempo que eu perdi a noção do tempo. Pode ser que eu já tenha ficado nesse porão por semanas ou meses, não tenho como saber. No começo, eu tentava distinguir os dias com as vindas dos meus torturadores. Achava que vinham 2 vezes por dia, mas as visitas passaram a ser cada vez mais inconstantes. Às vezes parecia que vinham somente depois de apenas alguns minutos. Outras vezes eu achava que já havia passado dias desde a última sessão de tortura. Água e comida era coisa rara. Já estava em um tamanho de tamanha fraqueza que quando me davam um pedaço de pão eu vomitava em seguida. A vantagem de não ter comida é que quase não precisava mais defecar, pois quando ainda precisava, tinha que fazer ali no chão mesmo. E as fezes ficavam embaixo de mim, apodrecendo e me torturando com o cheiro. Mas apesar disso tudo, não penso em outra coisa, senão a minha filha sendo eletrocutada e levada nos braços daquele monstro. A angústia de não saber o que aconteceu com ela e nem se continuava viva é pior do que qualquer porrada, afogamento ou objetos me cortando ou furando. Ouço um barulho de passos se aproximando da porta e me encolho todo, já prevendo mais humilhação e dor. Um dia eu estava dando aula para uma turma que se preparava para ingressar na faculdade. A matéria era a Guerra Fria e eu explicava aos meus alunos sobre os motivos que levou à disputa. Estados Unidos e União Soviética pela soberania política, econômica e militar ao redor do mundo. Quando um aluno ergue a mão e diz: "Professor, por que todo mundo não se une e mata de vez esses comunistas filhos da puta?" Veja, a solução não é guerra armada e mortes. Todos devem respeitar as posições políticas de todos, mesmo que essas sejam diferentes das nossas. É errado pensar em matar quem pensa diferente de nós. Por exemplo, qual é a sua religião? Católica. Você sabia que em algumas partes do mundo você seria perseguido e talvez até morto apenas pela sua religião? Mas é diferente, professor. Minha religião não faz mal a ninguém. Já os comunistas matam pessoas e querem impor isso ao mundo todo, além de comerem crianças. Olha, em primeiro lugar, você precisa estudar mais sobre o assunto, para não ficar falando coisas que são boatos, espalhados exatamente por quem está contra eles, com a intenção de manipular a opinião pública para aí sim, quem sabe, legitimar um ataque contra eles. Segundo, você sabia que em muitos lugares do mundo, os próprios católicos já perseguiram quem era de religião diferente, inclusive matando e torturando, assim como em uma ditadura. Você é um comunista, professor. Logo, logo vai sair uma vala também, que é o lugar dessa gente. Fiquei perplexo, sem saber o que responder. Apenas olhei aquele aluno cheio de ódio, intolerância e temi pelo seu futuro. Na verdade, nem tanto pelo seu, mas pelo das pessoas que rodearem. Calmamente o mandei para a diretoria. Enquanto ia, ele continuava me ameaçando. Quando cheguei em casa, contei para minha esposa o ocorrido, e ela me fez prometer tentar não abordar mais esses assuntos, pois agora o nosso país passava por um período de grande incerteza. Desde que o Congresso foi destituído, e ao que tudo indicava, estaríamos entrando em um período em que a democracia seria deixada de lado. Prometi para ela e disse que iria deitar um pouco.
pois não estava me sentindo bem. Lhe dei um beijo, fui para o quarto, deitei na cama sem tirar as roupas e comecei a pensar. Por que o mundo anda tão intolerante? Por que essa fixação dos Estados Unidos em vencer o comunismo? É claro que se pensarmos apenas de forma prática, o comunismo causa medo em países puramente capitalistas. Mas será que isso é tão ruim assim? Marx defendia uma luta de classes para que diminuísse a desigualdade entre a burguesia e o proletariado. O que tem de errado nisso? Ao mesmo tempo, liberdade econômica capitalista dá chance das pessoas enriquecerem. Não sei se isso é justo, mas parece que é o que a maioria prefere. Eu não sei o que é melhor, só sei que nunca mais me meterei em discussões a esse respeito. E quero distância de política. Vou viver a minha vida tranquilo, cuidar da minha família, tentar ser feliz, independente dos rumos que o país tomar. Toca a campainha. Eu me levanto e vou ver quem está na porta. Quando chego na sala, vejo 3 homens fortemente armados me esperando. Minha esposa estava em um canto assustada. Eu não tive tempo de me despedir dela nem da minha filha, pois quando me viram, voaram em minha direção e me arrastaram para um carro estacionado em frente da minha casa. Enquanto minha mulher e filha gritavam da porta por socorro, quando percebi, tinha um capuz cobrindo meu rosto e meus braços estavam algemados para trás. Começava aí o meu inferno. A porta se abriu e entrou um homem que eu até então não tinha visto. Ele carregava uma maleta preta e colocou em cima da mesa. Abriu calmamente e tirou de lá uma furadeira. Olhou para mim e disse: "Todo mundo aqui já está cansado de você. E eu acho que você também já está cansado, não? Cadê minha filha? O que vocês fizeram com ela? Isso vai depender da nossa conversa. Você está pronto para começar a falar?" Eu já disse, eu não sei de nada, nunca me encontrei com ninguém, não gosto de política, não sou comunista, sou professor de história, eu sei. Tudo isso eu já sei, mas veja bem, nós sabemos que você gosta de ensinar seus alunos que comunismo é legal, que houve um golpe e que o governo é usurpador e não deveria estar no poder. E por experiência própria, esse tipo de gente, ele fez aspas com a mão, não fica só na conversa. Sempre se unem a outros agitadores terroristas para fazer algazarra e atrapalhar a nossa vida. Então começa a falar agora, ou além de eu furar a sua cabeça com esse brinquedinho aqui, vou deixar os rapazes se divertirem com a sua filhinha. Tem uns aqui que adoram meninas bem novinhas como ela. Pelo amor de Deus, eu falo tudo que você quiser saber. Eu me encontrava com alguns outros comunistas num bar do centro, que eu não lembro o nome. A gente conversava sobre política e em como iríamos começar alguma revolução, mas não sei o nome de nenhum deles. Só nos tratávamos por codinomes. Pelo amor de Deus, não faça nada com a minha filha. Eu disse tudo que eu sei, mas se me soltar eu descubro mais e trago para você tudo que você quiser. Tenha misericórdia. Eu não acredito em você. Acho que você está mentindo. Você é só um professor de história que fala demais. Só isso. Ele se aproximou de mim com a furadeira ligada e momentos antes de estraçalhar meu cérebro com a broca afiada, só consegui pensar que estávamos vivendo novamente um período de ditadura militar no Brasil, mais de 8 décadas depois do golpe de 64. Quem defende ditadura é o presidente. Quem defende o presidente, defende isso. Só isso. Então, na hora de votar, pensa bem, tá? Pode ser você. Aproveita, assiste esse vídeo aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta, que vocês vão estar me ajudando bastante, tá bom? E se gostaram do meu texto, se gostam da minha escrita, na Amazon tem tudo lá. Vocês podem ler, fica à vontade. Pode pesquisar também meu nome no Google, pode procurar, entrar no meu site, adammatos.com.br, pode entrar no Corvo Literário, corvoliterário.com, e é isso aí. Um beijo a todos.